O Corinthians estreou no Campeonato Brasileiro agora, na noite de domingo, contra o Bahia, fora de casa, e trouxe um placar que, pelo que foi a partida, um placar muito bom pra gente, viu, rapaziada? O 1-1, trazer um ponto lá da Bahia, jogando contra um time difícil, um time bem treinado, um time com jogadores de qualidade, e principalmente o Corinthians ressaca do título paulista ainda, indo com o time praticamente todo reserva. De titular mesmo tinha só o Yuri Alberto. Só o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto jogou aparentemente com incômodo, jogou só 45 minutos. E o restante do time reserva mostrou por que são reservas. Alguns deles, cara, a gente vai falar no decorrer do vídeo, não mereciam nem ser reserva. Não merecia nem estar no Corinthians, de tão ruins que são. Mas com todas as dificuldades, com todo o futebol que não existiu do Corinthians hoje lá na Bahia, o ponto conquistado, de certa forma, é positivo. A gente sabe que no Campeonato Brasileiro, aquela regularidade é sempre muito importante. Você conseguir somar o máximo de pontos fora de casa e dentro de casa tá sempre ali batendo os 3 pontos, a vitória, é o que faz o time chegar lá no topo da tabela, brigar por coisas grandes. E vendo que tivemos jogo quinta-feira, um título que os caras estavam comemorando, esse ponto fora de casa, assim, pelo menos pra mim, é muito importante. Mas vamos, lógico, esmiuçar como é que foi essa partida, como foi esse jogo que o Coringão realizou hoje lá pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o like de vocês, faça esse favor, deixe o seu like, ajuda a gente aí no canal. Outra coisa que eu quero pedir, se você tá passando pela primeira vez, se já passou, mas se esqueceu, se inscreva no canal. Fortalece a gente aí, mano. Vai lá, se inscreve no canal. Depois que você se inscrever no canal, você vai ver que vai ter um sininho do lado. Ative esse sininho. Pra que você faz tudo isso? Pra sempre que eu vier a postar vídeos aqui no canal do Torcedor Corintiano, vocês receberem eles sempre em primeira mão. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do que foi Bahia 1, Corinthians também 1. Primeiro de tudo, rapaziada, o jogo foi bem ruim, mas muito ruim. Foi muito feio do Corinthians. O Corinthians, assim, teve um primeiro tempo de certa maneira, entendam, de certa maneira controlado. O Corinthians sofreu. O Corinthians teve chances de tomar o gol? Teve. Mas o Bahia não foi uma equipe que criou e gerou tanto perigo quanto o time do Corinthians merecia ter tomado. Porque, vamos falar a verdade, a equipe que começou o jogo do Corinthians hoje é muito ruim. Nossa senhora, velho. É muito fraco. A linha de zaga do Corinthians hoje, eu ouso a dizer que ela tem ali pelo menos uns 2 jogadores assim que estão no hall de piores da sua posição na história do Corinthians. O que o Léo Maná é ruim e o que o Hugo, lateral esquerdo, é ruim é uma enormidade. Chega a ser maluquice, velho. Eu nunca imaginei que eu teria 2 laterais tão ruins quanto o Léo Maná e o lateral esquerdo Hugo. Meu Jesus! O lado direito do Corinthians com o Léo Maná é a Avenida Léo Maná. Todas as bolas entram nas costas do Léo Maná. Toda bola que o Léo Maná sai pra dar o bote, ele faz o bote errado, ele dá o bote errado, ele erra a jogada. Ofensivamente ele é nulo, defensivamente ele é pior ainda. Eu ouso a dizer que o Léo Maná é pior do que o Hugo, que o lateral esquerdo Hugo. Eu ouso a dizer. Hoje o Léo Maná errou absolutamente tudo que ele tentou. E assim, não é erros, pô, essa bola era muito difícil, essa bola era... Não. São jogadas simples, jogadas fáceis, jogadas que um lateral minimamente qualificado não erraria. O Hugo tá no nível de, se pá, pior, Michel Macedo, lateral direito Moacir, o lateral João Pedro, João Paulo, nem lembro, que tá no Grêmio. É ruim, é horrível o Léo Maná. E o Hugo do outro lado, meu Deus. Quando eu vejo o Hugo jogando e eu falo assim, cara, o Palácios não consegue jogar quando o Hugo é a única possibilidade. Isso me mostra muito do que é o Palácios, de verdade. E aí, para completar essa linha de zaga, a gente tinha o muito ruim Kaká
e o ruim André Ramalho. Tava completo a trinca. O quarteto, né? Tava completo. 4 caras, nenhum passa segurança, nenhum passa confiança alguma. Todos espanam bolas que não podem espanar, todos saem para fazer coberturas que não se deve fazer. Todos dão um medo danado pro time do Corinthians. E aí, à frente desses caras, tinha Alex Santana, muito mal no jogo hoje, muito mal, mas horrível Alex Santana. Alex Santana, assim, meu Deus, meu Deus. Junto dele, Maicon, que nitidamente tá pesado, assim, tem um passe mais qualificado, mas não consegue imprimir um ritmo no jogo. E pra mim, talvez o melhor do Corinthians na partida hoje foi o Breno Bidon. Errou, tentou, errou, tentou, tentava, acertava, oscilou no jogo, mas foi um cara que, moleque, não se omitiu do jogo, buscou, tentou, participou, e pra mim foi o melhor da partida hoje, pra você ver como foi difícil o nível do Corinthians hoje. E pra completar, o time foi com Romero, Thales e o Yuri Alberto de centroavante pra começar o jogo. E foi mais ou menos isso, rapaziada. Primeiro tempo ruim, o time com péssimo futebol, sem criatividade, sem conseguir chegar no gol, sem conseguir levar perigo pro time adversário, uma lerdeza absurda, mas vinha conseguindo segurar o empate. Foi mais ou menos o primeiro jogo contra o Barcelona de Guayaquil. O time sofreu, não foi um sofrimento tão absurdo, o time conseguiu se comportar, mas na última bola do jogo, uma bobeira, o Corinthians toma um gol. E reparem no gol que o Corinthians toma, eu anotei ele aqui, espero não ter esquecido nada. A jogada começa do lado esquerdo da defesa do Corinthians. A bola tá do lado esquerdo, o Hugo sai pra fazer uma cobertura, essa bola vem girando e tenta reparar na câmera aberta. O Hugo vai voltando, só que ele volta num trote pra caminhada, muito devagar. Chega a determinado momento, que eu acho que é o Ademir, ele tá à frente do Hugo. E é aí que o Hugo vira e fala, cara, eu tenho que marcar ele é o meu cara que eu tenho que marcar, ele é o meu marcador agora. Eu tenho que marcar. E aí ele imprime uma velocidade maior. Certo? Então o Hugo já deixa um buraco na defesa do Corinthians. Primeiro cara que deixa um buraco. A bola roda na entrada da área e aí o Alex Santana marca fofo. Marca extremamente fofo. Marca a distância, dando bote errado, não diminuindo o combate, não tentando parar a jogada de qualquer forma, não dificultando a triangulação. O cara tira o Alex Santana com facilidade. Na sequência, o seu André Ramalho sai da linha de zaga, avança uma linha e fica marcando atrás do Alex Santana. Ele nem sai para dar o combate no cara e nem diminui o espaço. Ele tá cara, Alex Santana, André Ramalho atrás dele. Nisso o cara finge que vai cruzar, o André Ramalho já pula todo abobalhado e o cara tira 2 caras com uma facilidade enorme. E o André Ramalho saindo, a linha de defesa fica ainda mais desguarnecida. Essa bola é aberta, o Léo Maná é um lixo marcando, é horrível marcando, o cruzamento vem com uma extrema facilidade, e aí você tem um buraco, porque o seu lateral ficou lá na recomposição, o seu zagueiro saiu para dar um bote, o seu volante tá marcando na entrada da área como se não marcasse ninguém. Tá o Kaká marcando um cara, o Maicon marcando o Kaká e o mesmo cara que o Kaká, e aí atrás do Maicon, entre o Hugo chegando, o Maicon, Kaká, o atacante dos caras sobe sozinho, sem chances pro Donelli. Sem chances pro Donelli. Então foi um gol com falha de Hugo, Alex Santana, André Ramalho, Léo Maná, Maicon, Kaká, que assim, não tinha como não sair o gol, rapaziada. Foi uma falha coletiva de geral. De geral. E foi aquilo. Pô, estamos segurando esse 0-0. O jogo tá bom? Não tá. Mas talvez com uma mexida aqui, outra ali, a gente consiga no segundo tempo incomodar os caras e quem sabe fazer 1-0 e levar pra casa. Já não era mais a situação. O Corinthians jogava muito mal e ia pro intervalo com 1-0. Aí o Ramon muda totalmente o esquema do jogo. Muda totalmente o time. Porque o Yuri tava mal, tava lesionado, tava dando pra sentir que no final do primeiro tempo ele tava saindo mancando. Ele tira o Yuri e tira o Léo Maná, que não tinha condição de continuar jogando. Coloca o Charles. Vou até beber uma água pra falar de você. Coloca o Charles e coloca o Choca. Charles fazendo quase que um lateral direito
No segundo tempo ele vira pra fazer um ala quase. E o Tchoca, que pra mim entrou muito mal. O que salvou o Corinthians? Com 9 minutos de jogo, expulsaram o Everton Ribeiro e o Corinthians ficou com um a mais. Isso salvou o jogo do Corinthians. Porque assim, talvez, se não tivesse expulsado, a tendência era o Bahia fazer mais gols no Corinthians, pela fragilidade do time. Mas o Bahia com um a menos, o Bahia se recua todo e o Corinthians mexe e vai pra cima dos caras. Ele tira Kaká e Alex Santana, coloca Héctor e Coronado, empurra, pressiona os caras. Mais pra frente, aos 19, ele coloca o Angileri e aí o time fica lá dentro do Bahia. Só que aí entra uma outra questão. A dificuldade absurda do Corinthians pra acertar uma jogada tabelada com esse time reserva hoje, cara. Assim, Thales tentando todas na individual e errando absolutamente todo. Romero muito mal no jogo, muito abaixo, em alguns momentos displicente nas jogadas, sumido da partida. O Coronado, assim, voltando hoje, eu entendo tudo, mas, cara, o Coronado ganha muito dinheiro pro pouco futebol que ele vem empregando. Mas pouquíssima coisa. Jogando nada, velho. E aí a válvula de escape do Corinthians virou Charles fazendo cruzamento o jogo todo. Bola ia lá do lado, Charles cruzava, e a zaga tirava. Angileri tentando cruzar do lado esquerdo. E o time não conseguia, o time rodava a bola, o time criava jogadas, mas chance clara de gol não existia. E pelo outro lado, o Bahia não chegava até o gol do Corinthians, mas ia criando perigos. O Tchoca toma um cartão amarelo, depois fica todo afobado, todo atabalhoado, errando tudo. Ele e o André Ramalho passando confiança nenhuma. Parecia que o gol não sairia. E assim, era justo o gol não sair, porque o Corinthians não criava nada de perigo, mas nada mesmo, gente. Vamos levar em consideração o seguinte, se fica 11 contra 11, dificilmente o Corinthians teria conseguido empate. Dificilmente. Porque o Corinthians chegou 2 vezes claras no segundo tempo. A primeira, já no final do jogo, é num lançamento pro Thales, que parte, toca pra trás e o Romero acerta uma chapada de esquerda, uma beleza de gol no ângulo do goleiro. Pena que o Thales estava isso daqui impedido, mano. Ia ser uma pintura, mano. Mas o Thales estava com o corpo um pouco inclinado e matou esse golaço do Corinthians. Foi uma crueldade aquilo, porque era um golaço. E aí na sequência, nos 45 do segundo tempo, o Breno Bidon vai lá, busca, chama a bola, fala, dá essa porra aqui, vamos pra cima. Faz um cruzamento na cabeça do Héctor Hernandes, que aí, mano, se ele perde aquele gol, para tudo, encerra e vambora. Héctor, como um bom centroavante, cabeceia pro chão sem chances pro goleiro, e o Corinthians busca o empate, ainda podia ter virado. Porque no último lance do jogo, o Breno Bidon rouba uma bola na entrada da área, faz um 2 com o Héctor, e aí o Breno Bidon dá uma chapada numa bola que talvez, se ele rola de lado pro Romero, o Romero ia entrar livre na cara do gol. Mas assim, não vou criticar o moleque. Ele buscou a bola, criou as jogadas, roubou a bola, chapou. Foi por isso aqui que a bola não entrou, mano. Foi por isso aqui. Se sai o 2-1, seria merecido? Não. Mas nem só de merecimento vive o futebol. Foi por muito pouco que o Corinthians não conseguiu trazer os 3 pontos para casa hoje. Mas de qualquer forma, é o primeiro jogo. Primeiro jogo, depois da ressaca, beleza. Vamos aceitar o desempenho hoje, vamos aceitar que rodou o time, descansou os caras. A partir de quarta-feira, mano, Paulista ficou pra trás, é Sul-Americana, é Brasileiro, é Copa do Brasil. Na Sul-Americana não vai com o time titular, mas vamos mesclar as forças. E Campeonato Brasileiro é os 11 melhores, Copa do Brasil é os 11 melhores. O Corinthians tem time pra brigar lá em cima e tem alguns jogadores que tem que jogar mais. De hoje, Thales tem que jogar mais, Coronado tem que jogar mais, Maicon tem que jogar mais, André Ramalho tem que jogar mais, porque são caras que a gente vai contar. Agora, o Corinthians precisa de lateral direito urgente. O Corinthians precisa de um zagueiro reserva. Kaká muito mal, o Tchoca muito mal. Pontas, o Corinthians precisa de pontas. E assim, a janela agora eu sei que é só no meio do ano, mas são alguns setores que o Corinthians vai ter que endereçar. Vamos lá, vamos trazer os destaques positivos e negativos do time. Positivos, coloquei o Breno Bidon, pra mim o melhor da partida hoje, e o Héctor Hernandes. Héctor entrou, fez o gol,
fez daquilo que a gente espera dele, não participou em nada do jogo até o momento do gol, mas é para isso que ele tá lá, é isso que a gente espera dele, fez o primeiro gol, tomara que seja o primeiro de muitos. Destaques negativos: Léo Maná, o lateral esquerdo Hugo, o Alex Santana foi muito mal e o André Ramalho também entra nesse top de péssimas atuações. O André tem que jogar mais, gente. No jogo de hoje ele tem que ser o destaque da defesa. E mesmo assim ele não consegue. Pra mim foi mais uma vez abaixo. Agradeço demais a todos vocês que chegaram até aqui. Quarta-feira agora, Corinthians e Huracan pela Sul-Americana na Neoquímica Arena. Um forte abraço a todos vocês. Aguardo vocês nos próximos vídeos. E vai, Corinthians!